E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, antes de botar a matéria completa aqui da vitória espetacular do Botafogo, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Que se desenhou no ano passado, mas com o Botafogo disparando um pouco, e a gente vê um Botafogo melhor para mim, pelo menos melhor do que no ano passado, mas com Flamengo e Palmeiras ali também, juntos com esse time que acabou de vencer, acabou de acabar o jogo, né, e acabou vencendo o Atlético. Bom, a gente começa então, Elton, já por esse assunto, tá? Falando sobre o Botafogo, que segue lá na parte de cima da tabela e que venceu mais uma partida. A gente vê os gols da partida. Então, o Tiquinho voltando a ser titular. O gol já no início da partida, abrindo o placar, então, com o Luiz Henrique. Elton. A gente viu um jogo que parecia se desenhar para um equilíbrio muito grande, até pela proposta das duas equipes, né? Eu acho que o Botafogo, quando eu falo que o Botafogo é melhor que no ano passado, é um time que controla melhor o jogo contra um Atlético que, com tantos desfalques, vai tentando encontrar pelo menos um equilíbrio, principalmente quando joga contra times que têm essa proposição, né? Só que aí o jogo se condicionou com uma expulsão cedo, né? O Igor Rabelo acabou sendo expulso, e aí o jogo acabou, logicamente, sendo condicionado também, né, a essa expulsão. A gente está vendo o gol do Luiz Henrique, o gol foi antes, né, da expulsão, o Botafogo conseguiu abrir o placar e já tinha, né, uma intensidade muito grande, mas depois que o Atlético acabou perdendo o Igor Rabelo, mudou um pouco a sua formação, manteve os dois zagueiros, né, fez esse 4-4-1, deixando os dois zagueiros, baixando os alas para formar os laterais, conseguiu se equilibrar no segundo tempo, mas aí o Botafogo acabou nos minutos finais, né, fazendo 2 gols e conseguindo uma vitória importante em casa. Cuiabano e Savarino. Savarino, que foi campeão com o Atlético, ele evita a comemoração, mas fecha a conta. Então, 3-0 para o Botafogo. A gente vai falar sobre o lado do Fogão, sobre o lado do Galo também, todas as cobranças em cima de diretoria e também do trabalho feito. Mas antes, a gente vai lá para o Rio, tá, Elton? Que a Roberta Barroso já está preparada no estádio Newton Santos para trazer mais uma noite de festa para o Botafogo. Certo, Beta? Certo, Mari. Beijo para você, Elton, também para o fã de esporte. Que noite para o torcedor botafoguense. Uma grande festa por aqui depois dessa vitória por 3-0, com direito até olé no segundo tempo. O Botafogo começou melhor a partida logo aos 12 minutos. Aquele gol, comecinho, né, com o Luiz Henrique de fora da área, bateu no ângulo. E a comemoração foi sai zica. O Luiz Henrique, que não marcava desde o dia 22 de maio no jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. E aí, como vocês trouxeram, o Igor Rabelo foi expulso, complicou ainda mais a vida do Atlético Mineiro, saiu de campo batendo a bola até na cabeça e a torcida gritando, Igor Rabelo, porque o Igor Rabelo já foi jogador do Botafogo. O Bota poderia ter até ido para o segundo tempo com placar mais elástico. O Júnior Santos teve uma chance ali aos 40 minutos. Acabou sendo fominha. O Marlon Freitas reclamou muito do lance. Na segunda etapa, mais uma vez, Botafogo melhor em campo. Só aos 7 minutos do segundo tempo, o Galo teve ali a primeira chance. Depois teve uma grande oportunidade numa cobrança de falta do Hulk, que bateu no travessão. O Hulk que completou hoje 200 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. O Galo se animou ali naquele momento, só que aí depois veio o gol do Cuiabano e já nos acréscimos, então, o gol do Savarino também de fora da área. Ele que estava na Copa América, voltou e entrou no segundo tempo para fechar a conta aqui no Newton Santos. Botafogo na segunda colocação com 30 pontos, mirando ali a liderança, um pontinho apenas do Flamengo, e o Galo com apenas 18 pontos na tabela de classificação em 12º lugar. Vale a gente trazer também para o fã de esporte que antes do jogo começar, teve aquele show de luzes aqui no Newton Santos e em Campos 3 reforços, então foram apresentados à torcida. Thiago Almada, Alain e também Igor Jesus. Já estão apagando as luzes aqui no Newton Santos, Mari. A gente vai agora lá para a zona mista, mas foi uma noite muito especial para o torcedor botafoguense. Mari, volto com vocês. Perfeito, Beta. Estão te expulsando daí, mas a Roberta volta já também para a gente ouvir a zona mista e as entrevistas coletivas, né? Tanto do lado do Arthur Jorge quanto também do Milito. Elton, vamos agora entrar um pouquinho mais no jogo mesmo. O Botafogo já era favorito contra o Atlético para esse confronto, até pelo momento que vivem as equipes, pela posição e pela bola que o Botafogo está jogando.
e ele abre o placar quando o Atlético ainda tinha 11. Depois disso, o Botafogo ele controlou o jogo, ele baixou a sua energia. Como que você fez a avaliação? Eu acho que o Atlético tentou jogar fora de casa de uma maneira diferente até do que vinha jogando nos últimos jogos. Subindo um pouco mais suas linhas de marcação, tentando pressionar, né, o Botafogo no campo de defesa. A gente está vendo o lance, inclusive, da expulsão do Igor Rabelo. Quer dizer, um pouco depois, na verdade, né? Que fez com que o Atlético perdesse um jogador. E esse lance agora justamente quando o Atlético tentava, né, sufocar um pouco mais o Botafogo no campo de ataque, né, fazendo essa marcação-pressão depois que tinha levado o primeiro gol. Se a gente for ver o desenho do jogo e dos gols também, o Botafogo não teve facilidade para entrar na defesa do Atlético, né? Chutes de média distância, um time que tentou arriscar um pouco mais de fora da área e conseguiu ser feliz, inclusive, com essas jogadas nesse expediente, né? Porque o Atlético se fechava muitas vezes em linha de 5, começou com o Igor Rabelo jogando um pouco mais por dentro e deixando o Batalha e o Fux, né? Os dois zagueiros pelos lados, baixava com o Scarpa e o Cadu muitas vezes pelo lado esquerdo, então acabou sendo um time que fechou esses espaços na entrada da área e dificultou essa infiltração do Botafogo, que é algo que é muito comum nesse time, né? O Arthur Jorge começou com o Júnior Santos funcionando como segundo atacante, que é um cara de infiltração. O Eduardo, que é um meio atacante também, né? Que é um cara de entrar na área. E o Luiz Henrique, que é o cara de abrir o campo, né? Do 1 contra 1, do drible. E os 4 não tiveram facilidade para entrar na área do Atlético. Restou ao Botafogo esse recurso, né, de bater de fora da área, de ser um time que arriscava um pouco mais de média distância e foi feliz dessa forma. Mas com a expulsão do Igor Rabelo, e aí o Milito fez aquele tradicional 4-4-1, né, deixou o Hulk um pouco mais à frente, baixou um pouco mais o Cadu e o Scarpa. Ele não fez modificações, né, durante o primeiro tempo para compensar a saída de um zagueiro. E aí o Atlético tentou se fechar um pouco mais, se organizou bem, porque a gente sabe que é muito difícil, né, jogar com um a menos por muito tempo, né? Você perder na metade do primeiro tempo um jogador e passar um tempo e meio jogando com um a menos é muito difícil. O Atlético mesmo assim se organizou e no segundo tempo até fez um jogo muito bem organizado nesse sentido, né, de fechar espaços, de tentar sair um pouco mais pro jogo, colocou a bola no travessão na cobrança de falta do Hulk. Foi um time que se arriscou até o ataque, tentou incomodar um pouco mais o goleiro John. Mas aí o Botafogo tem também individualidades que acabam decidindo jogos, né? E a gente viu isso acontecer, o banco de reservas funcionar, a lei do ex funcionando mais uma vez no Campeonato Brasileiro, né? Primeiro o Cuiabano, que foi um jogador que faz um bom campeonato, é um lateral esquerdo que tem muita liberdade, né? Não foi nem a característica dele de ir para a linha de fundo, bater cruzado, ele apareceu na entrada da área para poder finalizar e fazer o segundo gol, e o Savarino acabou fazendo o terceiro. O Atlético fez o que pôde, Mari, dentro das possibilidades que o elenco lhe permite, enfrentando um Botafogo praticamente inteiro, né? E muito, mas muito bem treinado pelo Arthur Jorge, um time muito bem organizado, principalmente para vencer jogos dessa maneira, enfrentando adversários que se expõem, mas ao mesmo tempo, na fase defensiva, se fecham muito bem com linha de 5 e encontra soluções criativas para vencer jogos. Foi o que aconteceu no Engenhão. Quando eu falei que estaria aqui no Sport Center, Elton, o pessoal lá da torcida do Atlético me mandou: força, Mari, meu Deus do céu, que dificuldade. Porque, assim, avaliar o Atlético nesse momento também é muito difícil, né? E eu queria te ouvir, Elton, porque agora, até na torcida do Atlético, existe uma separação ali de quem já começa, talvez, cornetar um pouco mais o Milito e aí a minha opinião, que é muito mais sobre a diretoria, uma cascata. Um elenco curto de uma diretoria que não se prepara, uma categoria de base que também não é muito desenvolvida, porque na hora que a coisa aperta, a categoria de base também não consegue resolver, como é do Palmeiras, e tudo isso volta para a diretoria, que se desfaz do elenco com um ano acontecendo, e que aí a equipe agora é exposta fisicamente, porque são os mesmos caras jogando toda a rodada. Agora, psicologicamente, a confiança do time vai pro chão e tudo isso estoura, claro, a gente sabe, na ponta mais fraca, que é a do técnico. Você tá por aí ou você tem a parcela de responsabilidade do Milito também? Eu acho que todo mundo tem parcela de responsabilidade, mas eu tô com você, viu, Mari? Inclusive, nessa questão do recado pro programa, também compartilho com você o mesmo cuidado que tiveram comigo, né? Vivemos essa mesma situação. Mas se a gente lembrar do relatório que vazou do Atlético, lembra, né? Aquele relatório da busca do Atlético por uma identidade, né? Por uma filosofia de jogo. Foi apresentado ao Milito esse relatório. Tudo aquilo que estava escrito ali, a gente, de uma certa forma, tem visto no Atlético.
A questão é um elenco que consegue dar ao Milito a possibilidade de executar esse jogo na sua plenitude? Não. Parcela de culpa da diretoria, que é grande nisso? Lógico que sim, né? A gente olhar de profundidade de elenco, principalmente com datas FIFA, né? O Atlético tem essa mistura de jogadores lesionados com jogadores cedidos às seleções numa data FIFA, num calendário que não para. Então, é um time que sentiu muitas dificuldades. Muita gente pode questionar que outros times estão conseguindo lidar com isso melhor, né, nesse período do Campeonato Brasileiro, mas todos eles também, de uma certa forma, têm esticado a corda, né? E quando você estica a corda, você pode perder jogador por lesão, você pode perder jogadores por suspensão, né? Desgaste também gera faltas que geram cartões. Acabou de perder um, inclusive, o Igor Rabelo, por expulsão, vai ter que cumprir suspensão na próxima rodada. É lógico que tem a parcela também do Milito em tentar encontrar soluções além do que está, digamos, previsto de ideia para ele com seu elenco cheio, mas eu acho que nesse momento dá para cobrar muito mais da diretoria do Atlético do que necessariamente do técnico e do elenco, que a gente vê que tem tentado, mas muitas vezes não tem conseguido, justamente porque a corda parece estar muito esticada nesse elenco do Atlético. Pois bem, o Atlético não tinha lateral hoje, né? Mariano lesionado, a Arana voltando da seleção e o Rubens também lesionado e o Saravia ainda fora. Então não tem nem lateral nesse elenco do Galo. A gente volta para as entrevistas coletivas, mas a gente segue girando neste domingão de Campeonato Brasileiro. Agora... Bom, família Zoeira, tá aí, né? Botafogo 3-0 no Galo, no Atlético Mineiro. A freguesia continua solta aí. O Botafogo tem um retrospecto muito bom contra o Galo. Teve ajuda ali, ajuda não, né? Teve a sorte, a competência também, que o Botafogo ia sair na cara do gol. Igor Rabelo foi expulso e a torcida do Botafogo gritou o nome dele na saída. Eu posso dizer que hoje teve 2 vezes a lei do ex, né? O Savarino, que entrou no segundo tempo, a Venezuela foi eliminada, ele chegou ontem no Rio de Janeiro, já atuou hoje e fez o gol, ele que era do Galo, né? E o Igor Rabelo, posso dizer que foi a lei do ex, ao inverso, né? Ajudando o Botafogo com a expulsão dele aí. Poderia ter sido um jogo muito mais equilibrado, né? De repente, se não tivesse um cara expulso, mas eu acho até que não, porque assim, o Botafogo já estava muito melhor do que o Atlético Mineiro, no 11 contra 11, saiu o gol, e aí depois que foi um cara expulso, já estava 1-0 o Botafogo, então assim, o Botafogo já estava muito melhor, mas aí aconteceu aquilo que todo mundo já está reclamando há muito tempo, né? O Botafogo faz um gol e para de jogar. Simplesmente foi isso que aconteceu, no segundo tempo. Antes de sair o segundo e o terceiro gol, muito ruim do Botafogo, deixando o Galo com um jogador a menos tocar a bola, ter chances, inclusive estava 1-0 o Botafogo com um jogador a mais já no segundo tempo, quando o Hulk, batendo uma falta, mandou a bola no travessão. Meu filho gritando, doido para entrar, ó. Ele viu botando a camisa do Botafogo, ele fica doido, depois eu vou mostrar para vocês. Então assim, o Botafogo dando aquela colher de azar, tá ligado? Pô, com um jogador a mais, recuando o time, tocando bola lenta, sem agressividade nenhuma, sem atacar o Galo, levou uma bola no travessão, que era a única chance do Galo, talvez uma bola parada, de falta, de escanteio, um pênalti. Então, tipo assim, teve um lance, né, que é a torcida do Galo reclamando, querendo um pênalti a favor. Eu achei até que foi, vou ser sincero, que é um lance para discutir, é um lance que muitos vão dizer que foi pênalti, outros vão dizer que não. Mas assim, o Botafogo dando aquela colher de chá, de sopa, pro azar. Aí depois, sim, das mexidas que o Arthur Jorge fez no time, surtiu efeito, e o Botafogo com o Cuiabano, e olha, foi só golaço hoje, hein? Difícil até escolher qual foi o gol mais bonito. Luiz Henrique, Cuiabano, e por último agora o Savarino. Difícil você escolher, foram 3 golaços do Botafogo, vencendo, continuando ali na cola do líder, 1 ponto agora de diferença, já que o Flamengo empatou em casa ontem com o Cuiabá, aquele Cuiabá que a gente venceu na casa dos caras, 2-1. Botafogo se encontra na segunda colocação. Palmeiras também venceu o Bahia, então o Bahia ficou estagnado nesse momento. Então tá Flamengo 31, Botafogo e Palmeiras com 30. Botafogo tem um saldo de gol a mais. E tamo lá, tamo na cola. Bom, galera, amanhã a gente vai falar muito de Botafogo, repercutir bastante sobre essa vitória muito boa aí contra o Galo, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!